manhã. Vamos agora para o momento da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos em tua casa nessa manhã. Ó Deus, para nos apresentar diante de ti, para invocar o teu nome, para buscar a tua face, para aprender da tua palavra. Venha, Senhor meu Pai, abençoando cada um daqueles que se dispuseram a estar diante de ti, se dispuseram a estar na tua casa, reunindo, Senhor meu Pai, ó Deus, conosco na tua presença. Então, em nome de Jesus, venha sobre nós nessa manhã, receba nosso louvor, a nossa adoração e fale com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Essência da adoração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor para tocar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor para tocar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela.
a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tem é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Maravilhoso é o Senhor. Vamos nos colocar de pé uma vez mais, vamos fazer a nossa leitura introdutória para a nossa lição dessa manhã. Lição de número 4, 26 de abril de 2026. Título da lição: O poder das palavras. Pedras que edificam e não ferem. Texto áureo: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias capítulo 4, versículo 3. Objetivos da lição: reconhecer que as palavras podem ferir o outro, saber lidar com as injúrias, ressaltar que os servos de Deus vencem com trabalho e fé. Os textos de referência aqui estão em Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 5. Vamos fazer aquela leitura intercalada. Eu vou ler o primeiro versículo. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira
e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Nós temos um motivo de oração apresentado pela revista. Ore para que nossas palavras sejam sempre instrumentos de edificação e graça. Vamos orar uma vez mais. Senhor, obrigado por essa lição nessa manhã, lição tão importante. Ajuda-nos, Pai. A Tua palavra diz que se alguém não tropeça com a língua, esse alguém é perfeito. Então, nós cometemos falhas, sim cometemos, mas nessa manhã, ó Deus, fala conosco, abre o nosso entendimento, toca o nosso coração, nos dê sabedoria, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa palavra temperada com sal, essa palavra, ó Deus, que acalma, que transmite paz. Em nome de Jesus, Pai, usa o professor nessa manhã, fala com a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nosso professor nessa manhã é o nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma lição, mais um domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender hoje uma lição muito importante, seguindo o trimestre, Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Neemias não apenas restaurou o muro de Jerusalém, ele também reconstruiu vidas que estavam desgarradas e renovou o propósito do povo. E o título desta lição de hoje é O Poder das Palavras, pedras que edificam e não ferem. Tema muito importante nos dias de hoje, e sempre foi assim, Desde os antigos, desde quando a Bíblia é Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós sabemos que a língua tem o poder de bendizer e amaldiçoar. Tem o poder de ferir e de matar. Tem o poder também de restaurar. Então, será uma lição proveitosa. Vamos aqui para a introdução. Os judeus se uniram e trabalharam com afinco para restaurar os muros de Jerusalém. Quando os inimigos souberam disso, indignaram-se e passaram a zombar deles. Nesta lição, veremos que saber lidar com ataques verbais
veremos que saber lidar com ataques verbais que tentam nos destruir é uma habilidade de que devemos desenvolver para não pecar com as palavras, nem investir no que não nos edifica. Primeiro ponto aqui que nós precisamos aprender é nós temos que saber quem somos nós em Deus. O que é a minha pessoa? O que é a nossa pessoa para Deus? Quem somos nós? Como nós somos como cristão? Como nós somos como pessoas? Como nós nos posicionamos diante de Deus? Então nós temos que ter essa convicção, porque ataque nós vamos ver vai vir de todos os lados. Aquele que não ajuda atrapalha, aquele que não coopera é contra, aquele que não contribui fala mal do que contribui. Então em todas as áreas da nossa vida nós vamos sofrer ataques diariamente, tanto em casa, na família, aqueles que nos rodeiam, na família de Deus, na igreja, no trabalho. Nós sofreremos ataques verbais e muitas das vezes destrói sonhos, abaixam a autoestima, rebaixam aquela vontade de ser alguém, ou conseguir algo, ou prosperar em algo, ou manter a fé. Tem gente que desvia, porque a pessoa vai e fala para ele que na igreja não faz nada, na igreja ele foi para a igreja e não resolveu o problema da vida dele, quando ele aceitou Jesus a vida dele passou a ficar pior, e a pessoa não tendo a posição de saber quem ela é na presença de Deus, ela escuta isso e acaba acreditando. A pessoa compara você com o seu vizinho, compara você com a pessoa que, mas você é crente e passa por isso, fulano lá nunca foi na igreja e tem uma vida boa, aos olhos naturais. Então nós temos que nos posicionar, saber qual é o nosso papel na presença de Deus. Por que nós servimos a Deus? Por medo de ir para o inferno? Por medo de perder a salvação? Ou por saber que nós devemos amá-lo? Ou por amor à sua palavra? Ou por saber que nós somos submissos a Ele, que nós dependemos dEle? Porque tem gente que não depende de ninguém, não precisa de nada, tem tudo, tem dinheiro, tem emprego bom, tem família boa, tem salário bom, ele acha que já está no céu. Mas é o contrário. Mesmo a gente tendo todas as coisas, nós temos que saber que nós dependemos de Deus para tudo. A verdade aplicada nos fala aqui, diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos nós em Deus. Como que a gente reveste do poder do alto? Indo para os pés do Senhor, olhando para a cruz, buscando a presença dEle, estudando a sua palavra, melhorando o nosso conceito, melhorando a nossa posição diante dEle, aprimorando as nossas qualidades espirituais. Precisamos ter essa posição, porque é muito fácil hoje, principalmente hoje no nosso país. Semana eu vi uma pesquisa que 80% dos brasileiros estão endividados. 70% das empresas no Brasil estão falidas. Não é fácil a pessoa jogar uma palavra ao vento e todo mundo, está tudo assim, supermercados grandes fechando, lojas grandes fechando, bancos quebrando e a corrupção aumentando. Aí a pessoa fica assim, nossa, em um país que se diz quase todo evangelizado, quase todo cristão, por que isso?
Aí é onde o inimigo usa pessoas para atacar. Ah, mas o crente não podia passar por isso. Como se nós estamos vivendo no meio, se nós estamos na sociedade, nós almejamos uma pátria. A nossa pátria não é essa, mas nós vivemos aqui. Temos que aprender a lidar com os problemas daqui, mas não deixar que esses problemas, esses ataques, essas palavras de maldição, essas palavras contrárias, essas palavras de quem não ajudam em nada, ferem a nossa autoestima, derrube os nossos sonhos, apague a nossa fé, frustrem os nossos pensamentos, os nossos objetivos, façam com que nós percamos a confiança no nosso Deus. Não é difícil achar quem perdeu. Não é difícil achar que está no mundo, está vivendo melhor do que se estivesse dentro da igreja. Vira e mexe, a gente encontra um. Ah, não. Vou para a igreja, é problema daqui, é filho doece, é mulher doece, é o marido doece, é o filho sai de casa, o outro separa. Aí eu saio da igreja, as coisas ficam normal. Olha o que o diabo faz. E usa pessoas que conhecem nós, usam pessoas à nossa volta, que deveria abrir a boca para nos ajudar, nos levantar, nos pôr para frente, para rebaixar a gente. O diabo fala na boca das pessoas, fala na boca do seu filho, da sua mulher, do seu pai, de sua mãe, fala. Quando ele quer usar alguém, ele usa, na hora. Ele não escolhe quando ele quer usar alguém para derrubar. Aqui, ó, eram pessoas que viu a destruição de Jerusalém. Eram pessoas que viu o assolar. Eram pessoas que estavam no momento, deveriam ajudar. Não. Primeiro começaram com ataques verbais. Depois que as coisas começaram a andar, a fluir, o muro começou a ser erguido, começaram a zombar. Até uma raposa derruba esse muro. E o inimigo é assim, ele vai apertando. Ele só vai aumentando a dose de maldade. Ele não volta para trás, ele só vai arrochando. Então nós temos que nos posicionar. Primeiro tópico aqui, ó. Morte e vida estão no poder da língua. Vou ler esse texto aqui do comentarista, que é muito fácil, os irmãos vão entender rápido. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. No Novo Testamento vimos que na dispensação da graça não é diferente, pois Tiago afirma que da boca procede a bênção e a maldição. Tiago 3,10. Portanto, palavras mal colocadas podem provocar feridas profundas naqueles que as ouvem. Palavra falada fora de hora, sem necessidade, sem precisão, dói e pode provocar feridas por uma vida inteira. Tem pessoa que carrega essa vida inteira porque ouviu lá atrás palavra de alguém que ele não esperava ouvir, de maldição, de maldade. E a pessoa traz isso no coração, carrega isso. Vira e mexe, ele pensa, ele lembra daquilo que ele ouviu, daquela pessoa. E isso vai gerando feridas, aumentando a dor, aumentando. Sabe lá se onde pode chegar. As palavras revelam o que temos no coração. Olha aqui, meus irmãos. A pessoa fala o que ele tem dentro do coração. Se ele tem um coração amoroso, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, uma pessoa que só faz o bem, uma pessoa que só procura ajudar, uma pessoa que, por mais ruim que esteja a situação, ela tem palavras boas, o coração alegre,
o coração voltado para Cristo, tudo que ela vai falar é para ou tentar ajudar, ou para motivar, ou para abençoar alguém. Mas se a pessoa só pensa dentro do seu coração em maldade, em passar os outros para trás, em murmurar, em reclamar, em falar mal do vizinho, que tem um coração ruim, duro, até mesmo com os próprios de casa, o que essa pessoa transmite de bom pela boca? O que ela pode falar? Se a Bíblia nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente vê palavras proferidas de maldade por alguém, pode ter a certeza, o coração daquela pessoa é um coração endurecido, é um coração voltado para o mal, não é um coração convertido. Olha aqui, ó. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso significa que é incoerente um verdadeiro convertido a Cristo, cujo coração está cheio do amor de Deus, viver mentindo, murmurando, caluniando, difamando ou dizendo injúrias sobre o próximo. Olha aí, é incoerente ver um cristão, um crente, falar essas coisas. E quantas vezes a gente não vê? Olha aqui, ó, murmuração, calúnia, difamar alguém, cometer injúrias, julgar. Fulano está passando por isso, isso e isso, porque ele é assim, assim, assado. Não condiz com a palavra de Deus. Um convertido, um cristão, um crente, que vai para a casa do Senhor, que procura a Deus, que busca a Deus, e está com o coração cheio de tanta maldade, de ganância, de morte. Tem mais qualidades, adjetivos aqui, ó. O comentarista não pôs, mas ele pôs murmuração, calúnia, difamação, injúria. Mas tem muita coisa. Maldade, ingratidão, avareza, ganância, orgulho. É só fazer uma tabela de um lado, isso devo, isso não devo. O crente deve fazer isso ou não deve? É só analisar. Quando a gente vê esses adjetivos aqui na vida de uma pessoa que se diz cristã, ela está enganada. Ela não está vivendo o verdadeiro evangelho e aquilo que a palavra nos ensina. Aqui, ó. Sambalate, Tobias e Gesem estavam insatisfeitos antes mesmo da chegada de Neemias. Então o problema não foi Neemias vir ajudar. Eles já estavam murmurando e contrariados. Qualquer pessoa que se levantasse para ir ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém, eles já estavam, por quê? Tinham maldade no coração, tinha avareza no coração, tinha murmuração no coração. Não estavam com o coração cheio da graça e do poder de Deus. Fato que muitos lhe desagradou. Muito lhes desagradou. Está lá em Neemias 2. Então, quando a obra dos muros começou, eles ficaram furiosos e passaram a caluniar e a difamar Neemias e o seu povo. O que eles começaram a falar? Que Neemias estava querendo assumir o poder, tomar o poder do rei, caluniando. E o que ele queria? Ele só queria restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a moral, a autoestima do povo, que era o seu povo, era a sua igreja, era a sua família. Ele queria o quê? Levantar a vida espiritual, principalmente daquele povo, que estavam debaixo de um jugo, estavam escravizados, estavam vivendo na ruína, derrotados. E os líderes, esses três aqui que a gente comentou, ao invés
de ajudar, de apoiar, de contribuir, de orar. Não, vai contra. Não é, meus irmãos? Não é fácil, a gente não vê isso. Pastor quer, vou trocar o púlpito da igreja, vou trocar os bancos da igreja, vou trocar o som da igreja, vamos trocar o ar da igreja. Qualquer obra que a pessoa levanta e quer fazer na casa de Deus, aparece aqueles que não ajudam, não contribuem e fala mal. Não vai dar conta não. Não, coitado, não dá conta de fazer aquilo lá não. O povo é que vai ter que ajudar a pagar, mas é isso. Mas as palavras mal faladas, as calúnias, as murmurações surgem daqueles que não ajudam em nada. Nada. Mas na hora de dar o palpite, na hora de ir contra, são os primeiros a chegar. Se convocar uma reunião para fazer um benefício, para ajudar alguém, para levantar uma oferta para alguém, não aparece. Mas quando se faz aquela oferta, ajuda, aparece aqueles, mas não precisava daquilo, a pessoa não precisava daquilo, fulano. Pensa, pessoal, isso aí em todas as áreas da vida. Nós estamos falando de igreja, que aqui fala de família e fala de igreja. Família espiritual. Igreja. Vamos fazer 1000 pamonhas. Não, o que é isso? Tem que trabalhar uma semana, não dá conta de fazer não. A pessoa não foi lá, não levou uma espiga de milho, não ajudou em nada, não passou nem na porta, e fala que as irmãs não vai dar conta de fazer. Não, vai fazer só as 200. Não, mas precisava fazer 1000. Não, nem tentam. Entendeu, pessoal? O objetivo você pode sonhar alto. Eu quero fazer 1000. Trabalha para fazer 1000, que você vai atingir 800, 900. Mas não, aparece aqueles que não fazem nada e fala, não dá conta de fazer nem 200. Como é que faz? E isso tem desde que época? Deus da queda do homem. Semana eu estava vendo uma pregação, como as pessoas ensinam errado. Meu Deus do céu, na internet. Pastor famoso. Eu não sei se ele confundiu. Eu não sei se é falta de sabedoria, se é falta de conhecimento da palavra. Não dá para entender. Falando, pregando uma palavra, falando que Deus criou o homem lá no Éden só para comer e desfrutar. Que o homem passou a trabalhar depois da queda. Aonde está escrito isso lá na Bíblia, Gênesis? Deus trabalhou, pôs o homem para lavrar a terra, cuidar da terra. Isso não é trabalho? Aí não, falando que não, o homem foi trabalhar depois que pecou. Deus não falou isso na palavra de Deus, a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, com a queda do homem, vieram-se consequências, criaram-se espinhos, abrolhos. Aumentou a tarefa passou a ser árdua. Mas Adão já trabalhava no Éden. Ele cuidava do jardim. E o povo vai engolindo isso aí. Multidões. Aí eu estava ouvindo ali até na loja, trabalhando com os meninos lá e eles escutando. Não era nem eu que estava ouvindo, era um outro que estava ouvindo no celular. E eu parei um pouquinho e escutei. Falei, parei, dá um pause aí. Essa palavra está errada. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Peguei lá no meu celular o versículo. Aonde que fala que Deus criou o homem para ser preguiçoso? Se ele construiu o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Ele próprio trabalhou. Ele ia criar o homem só para comer, desfrutar. Aí
Pelo menos que estava em volta de mim lá entendeu. Mas e quantas pessoas ficam escutando isso aí? Pelo mundo afora, aprendendo errado. Aí, em vez de aprender a palavra certa, aprende errado. Aí, sem a pessoa saber, que eu não sei se ela está falando sem saber, mas está profetizando, está soltando a língua. E a língua está chegando em alguém. Aí onde que entra aqui, ó? Palavras matam, palavras edificam, palavras bendiz, palavras amaldiçoa e palavras abençoa. A pessoa escuta uma palavra dessa, ela fica amaldiçoada. Se ela colocar isso no coração e sair pensando que é isso mesmo, ela vai dar fruto quando? Glória a Jesus. Olha aqui, antes mesmo da obra começar, Sambalate, Tobias e Gesem já estavam irritados. Quando os muros avançaram, a fúria via zombaria e calúnia. Neemias ora e entrega a causa a Deus. Vigia e organiza o povo. Recusa negociar com a mentira. Onde a língua é curada, a comunhão é preservada e a obra prospera. Então, Neemias não contradizeu, Neemias não retrucou. O que ele foi buscar? A presença de Deus. Foi buscar na oração a orientação para que ele pudesse continuar com êxito aquela obra. 1.2. As palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Sabe, projeto Efésios 5, 18 e 19, só para concluir um ponto aí, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha aí. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Neemias saiu da contenda, saiu da confusão, não entrou naquela discussãozinha besta, foi procurar orientação de Deus. 1.2. Palavras que matam, palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, olha o que aconteceu com os espias. Os espias apresentaram um relatório muito pessimista aos filhos de Israel, dizendo que seria impossível conquistar aquela terra, por isso deveriam voltar para o Egito. Olha o povo, olha o exemplo aqui do Antigo Testamento. Moisés envia os espias para ver. Foram 12, se eu não me engano, 11 ou 12. Quando eles voltaram, as palavras que eles falaram para o povo derreteram o coração do povo, quer dizer, desanimaram o povo. Nós não vamos dar conta de entrar lá, nós não vamos conseguir de entrar. Eles já estavam na metade do caminho. Nós não vamos conseguir entrar lá, o povo é forte, o povo é duro, o povo é grande, o povo tem arma, nós não vamos conseguir, é melhor nós voltar para o Egito. Olha aqui. Caleb, entretanto, disse que com aquelas palavras, os espias derreteram o coração do povo. Essa é uma expressão muito dura, que mostra quanto aquelas palavras foram negativas e desanimadoras, além de matarem os sonhos dos israelitas. Os espias que foram, vêm e traz uma notícia dessa que matou o sonho de todo mundo. Graças a Deus, que era projeto de Deus, e Moisés firmou. Caleb e Josué falou, não, é difícil, mas não é impossível. Nós vamos conquistar aquela terra, porque Deus prometeu. E nós estamos a caminho. Para ver o tanto que aqueles espias que eram tirados do próprio povo, de dentro da igreja, foram pessimistas. Quando uma pessoa é assim, ela volta e mata, destrói. Nós queremos comprar um ar novo para a igreja. Aí vai um que fala, não dá conta. Nós não dá conta. Nós não podemos fazer aquilo. Ao invés de orar, buscar o Senhor, fazer recursos,
criar ideias, ter ideias, não, já fala, não dá conta, não vai. Nós precisamos fazer isso, fazer uma reforma na cantina, não dá conta. Todo pessimista é assim. Tudo que vai fazer não dá conta. E não ajuda. Quer dizer, aí se todo mundo ficar igual a ele, o que acontece? A casa para, a obra para, o mundo para, a cidade para, o país para tudo. Todo mundo tiver esse pensamento, nós não conseguimos. Para. Não é, meus irmãos? Olha a tecnologia que é avançada. Quem imaginava nessa época aqui se construir um avião? Hoje o homem já tem foguete que vai no outro espaço, vai na lua. Mas se lá atrás a pessoa não consegue fazer um veículo que vai voar, não. Hoje tem mais movimento aéreo do que terrestre. Tem mais circulação de voo agora, nesse momento aqui, ó, em cima de nós, do que carro na rua. Mas se tivesse escutado um pessimista lá atrás, um que não ajuda, não tinha construído. Vai fazer um prédio de 100 andar, imagina, irmãos. Meu Deus, olha para cima um prédio de 100 andar, olha lá para cima, a gente chega, não enxerga. Se tiver lá em cima, não enxerga lá embaixo. Já tem prédios, o mundo afora aí, com 800 metros de altura, 500 andares, 600 andares. Pensa, se todo mundo fosse pessimista, se todo mundo tivesse essa mente cauterizada, que não quer fazer, que não ajuda, mas atrapalha, não estava parado. Não tinha essas catedrais, né? Tem igreja, e hoje a igreja da fama lá cabe 8 mil a 10 mil pessoas sentadas. A pessoa, meu Deus, como é que a pessoa faz? Como é que faz um estádio que abriga 100 mil pessoas? A engenharia, a inteligência do homem que Deus deu, e o sonho, o projeto e a execução da obra. Pode ficar naquela. Isso em todas as áreas da nossa vida. Glória a Jesus. Primeira lição que nós aprendemos isso aí, ó. Não sejamos os que procuram, que proferem palavras negativas. Que nós não sejamos aqueles que proferem palavras negativas. Que nós possamos ter como exemplo homens e mulheres que falam palavras positivas em qualquer área. Se está ruim, se um filho precisa de um conselho, se um neto precisa de um conselho, se alguém da igreja precisa de um conselho, fale com carinho, fale com amor, profere bênção. Não derruba mais do que já está, não. Não prejudica mais do que já está, não. Tenta levantar. Não rebaixe. Cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que a gente profere. A palavra não volta mais. E ela traz bênçãos ou maldições. Segunda lição que nós aprendemos aqui nesse tópico: refletir e lidar com o que ouvimos. Nós precisamos escutar, refletir e saber lidar com o que ouvimos. E de quem ouvimos. Porque muitas vezes a pessoa vem nos falar algo com o coração cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de maldade, e tenta te tirar de um projeto, de um foco que você está centrado a fazer. A pessoa fala para te tirar daquilo. Então a gente tem que ter o quê? Auxílio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus e refletir naquilo que ela está falando e lidar com aquilo, saber os desviar. Vamos ver agora ainda, vamos ver exemplos. As palavras de Neemias animaram o povo. Neemias não profetizou nem falou de nenhuma visão ou sonho aos judeus de Jerusalém. Olha aqui, ó.
Na verdade, não há nenhuma passagem no livro de Neemias que relate em algum momento Deus falou com ele. Quer dizer, ele não chegou lá no povo falando: ó, Deus falou comigo que nós tínhamos que levantar o muro. Ele não chegou dando uma profetada, e ele era profeta. Ele não chegou falando a pessoa. O livro dele não fala em nenhum momento que Deus o ordenou fazer aquilo. Não, aquilo nasceu no coração dele, de ver o seu povo subjugado, entristecido, e ele na presença do rei, ele teve a ideia. Então muitas vezes a pessoa usando de um artifício: Deus me falou, Deus mandou eu fazer, às vezes não foi Deus. A pessoa tem que saber. Neemias não chegou lá falando que Deus o ordenou. Se ele tivesse falado isso, às vezes tinha até amedrontado o povo. Não, então Deus ordenou. Talvez ele poderia ter tido até mais ajuda, mas não, ele não mentiu. Deus não tinha falado isso para ele, ele não mentiu. Ele teve essa ideia. Ele estava triste, ele estava magoado com a situação da terra dos seus pais, da sua terra, e ele resolveu ir lá ajudar. Ele não foi lá para salvar a pátria, ele foi ajudar. E nessa ajuda material, ele ajudou espiritualmente também. Reestruturou o povo, reorganizou o povo. Então vamos ver. Aqui temos duas importantes lições. A primeira é que devemos abrir nossos lábios para louvar e bendizer a Deus, e abençoar e motivar as pessoas que estão em nossa volta. A segunda lição é igualmente importante, é que devemos evitar conversas que envolvam calúnia, intriga e difamação, porque atitudes assim não condizem com nossa vida em Cristo. 1 Coríntios 15, 33. Duas lições, irmãos, olha aqui. Os nossos lábios têm que profetizar, abrir para falar bênção, para declarar amor, para declarar carinho, para declarar ajuda. A nossa boca, nós não podemos abrir a nossa boca para maldizer os outros, para falar mal dos outros, para caluniar. Isso é a Bíblia que nos ensina. A segunda, evitar conversas de intriga, difamação. Olha aqui, ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se é dentro da igreja, no serviço, é no trabalho, é em casa, é na escola, é onde a gente estiver. Quem fica conversando e fazendo fofoca corrompe os bons costumes da sociedade, da igreja, do espaço que ela convive, da casa, da família. A nossa conversa, a Bíblia nos ensina que tem que ser sim, sim, não, não. E quando abrir a boca, para abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te guiar, Deus vai levantar recursos, Deus vai te proteger, Deus vai te ajudar. Não é, você não vai conseguir, você não vai, você é fraco, você não tem pulso, você não tem coragem, você não tem recursos. Disso ele já sabe. Ele precisa de quê? Motivação, bênção. Olha aqui, segundo tópico: superando ataques verbais. Aqui no segundo tópico nós vamos ter 3 exemplos de homens de Deus que tiveram que enfrentar e superar ataques verbais dentro da própria casa, dentro da própria família e no meio da igreja. Olha aqui, são pessoas bíblicas. Davi, o primeiro aqui, ó. Davi, antes de enfrentar Golias no vale de Ela, Davi precisou lidar com a oposição de seu irmão Eliabe, seu irmão mais velho. Olha aí, meus irmãos. O filisteu estava açoitando, estava confrontando, estava
maltratando o povo há 40 dias. Ninguém falava nada. Desafiando o povo. Quando Davi vai lá, que já era um propósito de Deus, que ele vai na direção de Deus. Eliabe, que nunca tinha falado nada, que fazia parte da guarda, que era guerreiro, seu irmão mais velho, foi o que mais o desprezou, o atacou. O que você veio fazer aqui? Com quem que você largou aquelas poucas ovelhas lá do seu pai, para ficar vigiando? O que você veio fazer aqui? Eu já sei, você tem um coração ruim, você é perverso, você vem cá para ficar vigiando, o tanto que nós estamos sofrendo. Ataque dentro da casa, dentro da família, aonde ele precisava de apoio, ele era o caçula. E Deus tinha um projeto. Eliabe abriu a boca no meio do povo. Dura palavra falou para ele, olha aqui, ó. Foram palavras duras, ditas diante dos soldados ali presentes. O rapaz, Davi, poderia ter ido embora, ferido pelas palavras de Eliabe. Mas em vez disso, Davi desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Quer dizer, ele evitou contenda, ele evitou discutir com seu irmão, ele evitou confrontar, desviou. Fez de conta que não estava escutando. Aonde a gente precisa saber lidar. Muitas vezes os ataques vêm. Nós temos que saber a nossa posição diante de Deus e saber lidar com essa situação. Davi soube. Ele evitou atrito. Ele tinha que respeitar seu irmão, ele evitou discussão, ele evitou uma guerra familiar e saiu dali, olha aqui, ó. Aprendemos com isso a não entrar em discussões desnecessárias, nem permitir que os ataques nos façam sair da rota que Deus traçou para a nossa vida. O cristão deve desviar-se da fúria dos ataques de seus adversários e seguir em frente. Ele não saiu da rota que Deus estava preparando para ele. Ele não saiu do seu foco, pelo contrário. Se ele fosse olhar para Eliabe, ele perdia a promessa, ele não vencia Golias, ele não se tornaria ali um rei, ele não casaria com a filha de Saul, a família dele perdia a bênção se ele tivesse focado na discussão com Eliabe. Isso nos ensina o quê? Que nós devemos sair de rodinha de confusão, rodinha de fofoca, rodinha de contenda, aonde não vai para frente. Se levantar a pessoa, se a gente não tiver palavra para levantar, para dar ânimo, evita discussões desnecessárias. Amém, meus irmãos? Segundo exemplo, José. Olha aí, meus irmãos. Quem não sabe da história de José? José já começou enfrentando dentro da sua casa seus irmãos. Você é um sonhador, você é isso, é aquilo aqui. José, ainda bem jovem, sofreu com a ira e a calúnia de seus irmãos, que o venderam aos midianitas. Os midianitas, por sua vez, o venderam a Potifar, oficial e comandante da guarda de Faraó. Por não ter correspondido ao assédio da mulher de Potifar, foi acusado por ela em tentativa de estupro e por isso preso sem direito à defesa. José foi caluniado pelos irmãos em casa, foi vendido para os midianitas, quer dizer, foi maltratado, foi parar na casa de Potifar, depois não aceitou as investidas da mulher de Potifar, foi condenado injustamente, preso, sem direito a se defender. Pensa, meus irmãos. Tanto que ele foi caluniado, injuriado, injustiçado, manteve a sua fé firme, manteve a sua graça na presença de Deus.
manteve a sua integridade, sabia quem ele era. Preso lá, o povo olhava, não, aquele ali, ó, tentou pegar a mulher do patrão à força. Agora pensa, meu, o que se dá hoje da cadeia, da prisão perpétua, da cadeia? Isso é um crime gravíssimo, estupro, não tem nem fiança. Naquela época, pensa em uma pessoa, já pensou se ele tivesse abaixado a cabeça e concordado? José sabia quem ele era na presença de Deus. Dentro dele, por mais que todo mundo estava contra, todo mundo ia a favor da mulher, todo mundo confiava na mulher, e ele, se ele se leva a deixar, perdia sua fé, perdia sua salvação, perdia o projeto de Deus que Deus tinha para a vida dele, que era cuidar do povo, cuidar da sua casa. Então foi um exemplo, Davi e José. Olha aqui, mesmo depois das injustiças que passou, José não perdeu a fé e se manteve firme até que Deus mudou a situação e fez dele governador de toda a terra do Egito. É humanamente impossível a gente pensar nisso. Como que isso tem que ser somente projeto de Deus. Mas uma coisa é certa: desde quando ele saiu da casa do pai dele, vendido pelos irmãos, ele tinha na sua consciência a presença de Deus na sua vida, e ele sabia que ele tinha uma posição, e ele não voltou atrás. Por onde ele passou, por onde ele andou, por onde ele foi caluniado, injustiçado, ele sabia que estava agindo debaixo da graça e da proteção de Deus. Amém, meus irmãos? Terceiro exemplo que nós temos aqui, ó, Isaac, quando foi cavar os poços aqui, ó, Isaac cavou poços na região de Berseba, ao sul de Israel, em terras que lhe pertenciam por herança, porque Abraão, seu pai, se havia comprado e também cavado poços ali. Quer dizer, a terra era dele, os poços eram dele, estavam entupidos, entulhados. Ele foi lá, achou água de novo, restaurou. Olha aqui, pastores de Gerar chegavam nessa terra, é nossa, esse poço é nosso. O que Isaac fez? Desviava da confusão, entregava o poço numa boa, sem briga, sem contenda, ia para outro. No outro aconteceu do mesmo jeito, entregou de novo. Por quê? Isaac tinha consciência e sabia que a bênção não estava nos poços, a bênção estava em Deus. Aonde ele cavasse ia dar água, era na presença de Deus. A vitória estava nas mãos de Deus para ele. Então ele evitou discussões, confusões, brigas, que por herança o povo mata. Isso aqui era uma herança, o pai dele tinha feito, comprado as terras, era deles. O povo se mata por herança. O que Isaac fez? Não teve contenda, não desviou-se das confusões, desviou-se dos atritos, e sabia que Deus o iria abençoar. Olha aqui, vamos ver aqui. A Bíblia diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo intrigante, cessa a contenda. Está vendo? Sem lenha o fogo vai acabar apagando, né? Provérbio 26:20. E se não haver quem está ali no calor da confusão brigando, cessar, a contenda acaba. Por isso, o crente deve vigiar para não alimentar discussões inúteis e profanas, que são laços do diabo. Aprenda a responder com mansidão, seja
pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,9. Recuse a primeira faísca. E, se necessário, retire a lenha saindo da conversa. Ore, abençoe e promova a paz. Romanos 12,18. Sem combustível, a briga morre. Então, a hora que tem uma rodinha ali, que começa a falar dos outros, discussão, falar da vida dos outros, caluniar alguém, retire-se dali. Que a lenha saindo, o fogo vai apagar. Não joga mais combustível, não. O crente tem que aprender isso. Responder com mansidão, mesmo que seja uma pergunta capciosa. Mesmo que a pessoa te pergunte uma coisa, já sabendo a resposta, para te afrontar. Responda com mansidão e saia do assunto. Muda de assunto. Contendas que no seio familiar começa cedo e acaba só de noite, não para e não tem fim, porque não chegam num acordo. É muito melhor tirar a brasa. O que é tirar a brasa? Lá Provérbios, Salomão falando: sai de mansinho. Um sozinho não vai brigar, um sozinho não vai arrumar confusão. É porque tem muitos lares destruídos aí. Começa a briguinha lá por causa de um açúcar a mais no café. O café ficou doce. Começa a discussão. E vai, não tem nada para fazer, vai discutir. De noite está querendo matar o outro. Então, sai da conversa, deixa a pessoa falando sozinha. E logo acaba. Não tem combustível para dar força, para injetar mais, para trazer trem do passado, para trazer trem do futuro, que nem aconteceu. É isso. Contendas desnecessárias. Discussão é desnecessário para a obra de Deus. Nós precisamos de motivação, bênção, palavras que edificam, palavras que levantam a autoestima, palavras da Bíblia, palavras de Deus. Amém, meus irmãos? Terceiro tópico, para finalizar aqui. Neemias foi caluniado por seus opositores. Já aprendemos que Deus, no começo da lição, fala das calúnias, das zombarias. Mas 3.1 nos fala que ele teve uma reação assertiva. Ele acertou no reagir. Olha aqui, ó. Sanbalate e seus comparsas zombaram de Neemias e seu povo. Além de mentirem ao dizer que eles estavam se rebelando contra o rei Artaxerxes. Quer dizer, estavam mentindo, falando que Neemias queria rebelar contra o rei. Neemias, porém, sabia que era em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus e viu aqueles ataques verbais como estratégias dos inimigos para desmotivar o povo diante da grande obra que estavam por realizar. Então Neemias foi para a oração, sabia que aquele povo estava fazendo aquilo, aqueles 3 líderes, para desmotivar o povo. E acontece isso cotidianamente. 1 ou 2 começa a infiltrar no meio do povo para derrubar a autoestima, derrubar a fé, caluniar fulano, caluniar ciclano, falar da vida do líder, falar da vida de outro. Amém, meus irmãos? Vamos ver aqui. Por isso ignorou os insultos e motivou o povo a crer na palavra de Deus e não nas palavras de seus opositores. Glória a Deus. 3.2, o posicionamento firme de Neemias. Sanbalate, Tobias e Gesem fizeram de tudo para tumultuar o trabalho em Jerusalém, inclusive os acusando de uma provável revolta, e Neemias de tentar autoproclamar-se rei de seu povo. Por 5 vezes mandaram mensageiros a Neemias, no intuito de fazê-lo parar a obra para tratar de assunto com eles. Porém, em todas as investidas, Neemias deu a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco. Neemias 6:3.
O que é a lição aqui? Não perca tempo, nem desperdice energia com quem quer seu mal. Eles convocaram ele para a reunião. Desce aí, vamos conversar por 5 vezes. Vamos resolver assuntos aqui da congregação. Ele não. Estou fazendo uma obra. Se eu parar aqui, o povo vai parar, vai desmotivar. Não posso ir. Quer dizer, conversas desnecessárias, temos que evitar. Não podemos perder tempo e nem a nossa energia. Aqui, ó. Ou dar satisfação às pessoas. Ocupe-se com fazer a vontade de Deus e siga em obediência. Não alimente conversas que visam unicamente tirar você da sua missão. Tem rodinhas e tem assuntos que quer tirar só seu foco, sua atenção, seu ministério, sua posição diante de Deus, sua posição diante da congregação, diante dos irmãos. Totalmente desnecessárias. Então evite isso. Aqui, ó. 3.3, a oração é a vitória de Neemias. Olha aqui. O livro de Neemias tem 13 capítulos, nos quais o vemos constantemente orando, só ou com o povo. Olha aí, meus irmãos. Neemias foi para oração. Ele orava sozinho, ele orava com o povo. O povo murmurando, o povo reclamando, o povo falando mal dele, o povo caluniando. E ao invés dele fomentar aquelas calúnias e reagir de outra forma, ele ia para a oração. Ele ia pedir a Deus proteção. Ele ia pedir a Deus ajuda, para não tirar ele do foco, para ajudar a resistir. E ele conseguiu o seu intuito. Olha aqui, ó. Não podemos superar os grandes desafios em nosso caminho vivendo na carne e no natural. Precisamos do poder de Deus que advém à vida do crente através da oração. Tem problemas na nossa vida, tem dificuldades na nossa vida, tem coisas na nossa vida que ninguém dá conta de ajudar a resolver. Nós precisamos de algo sobrenatural. Aí nós temos que ir para a oração, porque aí Deus abre porta, fecha porta, Deus ajuda, Deus levanta alguém. Deus tem a sua forma de agir. Muitas vezes, humanamente falando, é impossível. Mas quando nós vamos para a oração, há uma válvula de escape que aparece no horizonte, que é a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Conclusão. Precisamos nos revestir de Deus e estarmos alertas nos ataques que visam nos desanimar, sabendo que no poder da palavra está a vida e a morte. Devemos abrir nossos lábios para louvar a Deus e ser fonte de bênção para as pessoas à nossa volta. E isso é o papel do crente: abrir a nossa boca para abençoar alguém, ser fonte de bênção para alguém, e para louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Deus abençoe todos, Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Tinha deixado para nós. Glória a Deus, maravilhosa lição. E é isso, né, meus irmãos? Nós aprendemos aqui: o crente não pode nem criar contenda e nem cair na armadilha daqueles que tentam criar contenda, né? Nós temos que estar vigilantes. Graças a Deus, né? E vai ser um trimestre de muito aprendizado. Que bom que você está aqui. Nós vamos, no final do trimestre, sortear outra tela daquela 40 por 60, eu acho que é o tamanho, né? Eu falo isso aqui só porque você já veio mesmo. A gente quase não faz esse tipo de propaganda, mas porque a nossa intenção é que as pessoas venham por causa da aula, né? A tela é um presente que a gente oferece aí, é nosso, pessoal mesmo, né?
não tem custo para a igreja, não tem nada disso, é um presente nosso. Mas que bom que você veio e que você possa crescer e aprender, como eu tenho crescido e aprendido, né? Hoje à noite, 19 horas é o nosso culto, venha, se possível traga alguém com você. Domingo que vem é a celebração da ceia do Senhor, né? É o primeiro domingo do mês de maio. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa lição, pela vida do professor. Vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças. Se você trouxe uma oferta, apresente ao Senhor, entregue na casa do Senhor o seu dízimo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa lição. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê discernimento, para que nós possamos apagar, ó Deus, esses fogos que o inimigo tenta levantar, essas contendas, essas situações, ó Deus, que às vezes pela cegueira muitas pessoas levantam, às vezes não é nem intencional, mas nos dê discernimento, nos dê visão, para que nós possamos, ó Deus, apagar essas chamas da contenda, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar a falar palavras que edifiquem, palavras que promovam o nosso próximo, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser pessoas que incentivam. Essa é a nossa oração ao Senhor, Pai. Obrigado pela vida do nosso professor, obrigado por essa lição. Que o Senhor nos dê um almoço abençoado, uma tarde abençoada. Que o Senhor nos permita estar na Tua casa logo mais, para buscar a Tua face, para invocar o Teu nome. E que o Senhor abençoe a vida financeira da Tua igreja, Pai. Aqueles que nessa manhã trouxeram uma oferta, o seu dízimo, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, está terminado em nome do Senhor Jesus.